Queria convidar os irmãos a abrir as Escrituras no livro do profeta Miqueias, dando continuidade à nossa série de mensagens no profeta Miqueias. Essa já é a nossa terceira mensagem, hoje no capítulo 2, a partir do versículo 6. Miqueias é um profeta que viveu nos dias em que Isaías também viveu. A diferença é que Miqueias estava numa cidade diferente no interior. Isaías vivia na capital, em Jerusalém, mas eles são contemporâneos. Viveram na mesma época. Há alguma parte do que Isaías disse que aparece também no livro de Miqueias e vice-versa. Então, são pessoas que militaram da parte de Deus numa época bastante importante, com diversas coisas que dizem respeito a nós hoje. Miqueias, no capítulo 2, no versículo 6, nós lemos assim: eles dizem, não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco o meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres de meu povo. Dos filhinhos delas vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição, sim, destruição enorme. E se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo: eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. E os porei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, abra nossos olhos, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Não somos capazes, Senhor, de entendê-la, porque por natureza nossa mente é corrompida e precisamos que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra possa agora também fazer-nos entender. Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergar aquilo que precisamos. E cada um de nós precisa de algo diferente. Por isso, o Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor que conhece a nossa necessidade, faça isso, ó Deus, que ninguém mais pode fazer, que é aplicar esta palavra na vida de cada um de nós. Oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem sabe, olha só o que eu vou perguntar, quem sabe realmente o que vai e o que não vai acontecer conosco? Se você responder, Deus sabe, isso não conta, porque Deus nem sempre nos fala aquilo que acontecerá conosco. Mas quem é que sabe o que acontecerá e pode nos dizer o que acontecerá? É bem diferente. Nem todo mundo tem essa habilidade, porém, no texto que nós lemos hoje, o texto parece falar de um grupo de pessoas que tinham absoluta certeza daquilo que aconteceria e daquilo que não aconteceria
contra o povo de Israel. E é interessante que nós sempre encontraremos pessoas que acham que sabem aquilo que acontecerá conosco. É por isso que elas nos aconselham a fazer alguma coisa, outras nos desaconselham de fazer algo, porque elas dizem: eu sei que você está errado, eu sei, eu já passei por esse caminho. E a gente fica pensando, será realmente que elas sabem? Uma coisa é ela viver a vida dela, ela trilhar os caminhos dela, mas será que isso dá o direito dessa pessoa dizer com tanta certeza que ela sabe o que eu vou passar? O texto que temos diante de nós hoje, vocês viram aí, inicia dizendo que há aqueles que dizem, mais para frente saberemos, são profetas que estavam contendendo com aquilo que Miqueias havia profetizado. E eles estão dizendo simplesmente: isso não vai acontecer, não vai acontecer. E é difícil você lidar então com situações, com pessoas que afirmam saber de alguma coisa, mas na verdade você não consegue apostar todas as suas fichas naquilo que algumas pessoas dizem. Eu tenho o costume de andar de moto durante o dia para trabalhar. Todo mundo que anda de moto olha a previsão do tempo antes de sair de casa, para saber se você leva capa, se você leva um par de roupa para trocar depois de ficar encharcado, mas a gente precisa olhar. E quem faz isso todos os dias sabe que nem sempre a meteorologia acerta. Tem dia que o Saio está falando que vai fazer um sol de ponta a ponta, do nascer do sol até o amanhecer. Mas no meio do dia alguma coisa acontece, que esse sol desaparece e começa a vir chuva. Então, mas como é que as pessoas sabem? Como é que nós podemos saber se Deus, de fato, como diz o texto, está ou não irritado conosco, se Ele agirá ou não da maneira que o texto diz? Será que é tão difícil assim? E essa é a pergunta que eu queria então começar a tentar responder hoje à noite. Como saber com certeza que a desgraça não cairá sobre nós? Essa é a pergunta que eu quero responder hoje e que o texto diz, nas palavras desses profetas, que não cairia sobre eles. Mas como é que eles têm tanta certeza? Como é que nós podemos ter tanta certeza se de fato Deus não está preparando desgraça sobre a nossa vida? Há maneiras. Você não precisa ser vidente, você não precisa ser profeta, mas há maneiras de você perceber e, em alguma medida, antecipar algumas coisas que podem estar acontecendo. Eu separei aqui 3 coisas que você deve observar para saber se Deus está ou não preparando desgraças em sua direção, preparando coisas sobre a sua vida. A primeira dica que o texto apresenta, a partir do versículo 6, é que você deve certificar-se de que o Espírito do Senhor não esteja irritado com você. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. E olha, irmãos, saber se uma pessoa está ou não irritada com a gente não é uma habilidade que todo mundo tem. Tem pessoas que são atrevidas, tem pessoas que são, às vezes, não têm noção do tanto que o comportamento e as atitudes que elas têm acabam irritando algumas pessoas. E às vezes não é fácil realmente você perceber se você é alguém novo ou recém-casado. Às vezes é difícil, leva um tempo para você perceber se a esposa está ou não irritada ou vice-versa. E geralmente quando alguma coisa é dita ou algo é feito, aí você tem 100% de certeza de que a pessoa de fato está irritada. Mas será que é realmente a única maneira de você saber se uma pessoa está ou não irritada é se ela fala ou se ela faz alguma coisa? Certamente não, irmãos. O texto diante de nós mostra, e está anunciando isso, que o povo vinha fazendo algumas coisas. E aí você pergunta, mas olha, se é tão difícil assim descobrir se uma pessoa está irritada, quanto mais saber se Deus está ou não irritado conosco.
O fato é que as pessoas se irritam conosco e Deus semelhantemente não é só, e a gente não descobre isso somente depois que Deus age ou somente depois que Deus fala alguma coisa. A gente descobre se uma pessoa ou se Deus está irritado conosco com base naquilo que Ele já falou no passado, com base naquilo que Ele já fez no passado. E isso vale também para a vida conjugal, a vida com você como filho em relação aos seus pais. Seus pais não precisam dizer todas as vezes que você faz a mesma coisa, que isso irrita-os. Ele já disse isso no passado. Então, não é necessário que você, conhecendo uma pessoa, ouça todas as vezes que você se envolve em alguma prática, fazendo alguma coisa que desperta e que traga sobre você a ira dos seus pais, a ira dos seus cônjuges. Semelhantemente, nós podemos aplicar isso em relação a Deus. Pessoas que conhecem a Deus, pessoas que têm intimidade com Deus, não precisam ouvir de Deus, não precisam ver Deus fazendo alguma coisa para descobrir, para começar a perceber que, quem sabe, Deus está irado comigo. E esse texto, vocês viram essas pessoas que estão aí dizendo para o profeta Miqueias e seus companheiros, daí o verbo está no plural, né? Não profetizem. Esses homens estão dizendo a Miqueias e possivelmente alguém mais que estaria com ele. E a razão por que essas pessoas estão simplesmente descartando aquilo que Miqueias está falando é porque eles têm a convicção de que isso não vai acontecer. Será que o Espírito de Deus está irritado conosco? Ou será que Deus agiria dessa forma? E a resposta que Miqueias está dizendo é: ele vai agir. Ele vai agir. E a maneira como eles dizem no versículos 6 e 7 é algo que mostra claramente a completa ignorância que algumas pessoas caminham e andam na segurança daquilo que eles conhecem. E aí, meus irmãos, é importante você observar: quanto mais uma pessoa conhece a Deus, quanto mais uma pessoa tem intimidade com Deus, mais ela saberá aquilo que o irrita, aquilo que acende a ira de Deus sobre nós. Uma coisa é certa: você não deveria fazer nada e que ajude e que traga novamente a ira de Deus sobre a sua vida. Deus já tem motivos de sobra. Você não precisa ajudá-lo nessa situação. E como essas pessoas aí, no caso de Miqueias, eles têm essa certeza. Certamente, irmãos, pessoas inconscientemente ou não, treinam os seus ouvidos para escutar conselhos e advertências que não causem muitos danos naquilo que eles já pensam. Ouvir conselhos, como o texto diz, que são conselhos que mais para frente vai mostrar que são falsos, são palavras falsas, isso é uma prática que eu e você, às vezes, nos acostumamos. Nós treinamos os nossos ouvidos para ouvir aquilo que nós queremos. Repito, conscientemente ou não. E é muito importante que você veja isso, que você perceba isso. Uma das maneiras que você irá saber e identificar é o tipo de pessoas que você, de maneira recorrente, procura ajuda. Se você tem dúvidas se aquilo que estão dizendo é ou não a verdade, procure pessoas diferentes para aconselhar. Não é bom, irmãos, não é bom você sempre conversar com a mesma pessoa quando o assunto é buscar ajuda. Pessoas irão certamente treinar você a ouvir aquilo que elas têm a dizer como sendo verdade. E com o passar do tempo, nós estamos mais propensos a ouvir o que a pessoa que nós já temos proximidade dirá, sem nos preocupar se aquilo que ela fala é ou não verdadeiro.
E nós não estamos falando aqui de falar heresia, nós estamos falando aqui de dar conselhos que as pessoas podem sugerir, que elas sabem o que está acontecendo. Miqueias está tendo que lidar com uma situação bastante adversa de confrontar pessoas que não creem que aquilo que ele está dizendo irá acontecer. E o problema, olha só, o problema de conselhos falsos, como o que esses profetas nos dias de Miqueias estavam usando, é que o conselho falso, ele causa uma expectativa falsa. Conselhos falsos criam uma expectativa que não se concretizará. Conselhos falsos criam em nós uma falsa segurança e nos dá o atrevimento de continuar seguindo diante de Deus sem perceber a ruína que estamos construindo sobre nós. Então, como ter certeza que a desgraça não cairá sobre nós? Treine a sua mente e o seu coração para ouvir verdades. Olha, como que eu sei disso, pastor? Nem sempre você será responsável pela falsidade que as pessoas falam. Não é culpa sua que as pessoas falem aquilo que elas não sabem. Isso não é responsabilidade nossa. Mas sempre será responsabilidade sua. Treinar o seu ouvido, procurar mais de um conselho, procurar mais de uma informação para saber se aquilo que você fala é ou não verdadeiro, aquilo que você ouve das pessoas. E é importante porque, nesse caso aqui, Miqueias está tendo que lidar com pessoas que estão tão certas. E é interessante que Miqueias, ele é do interior, ele não é de Jerusalém, e ele chega na cidade e vai falar essas coisas, e ele é confrontado com as próprias pessoas da cidade, mais ou menos nesses termos. Quem é você para saber e para falar o que vai acontecer aqui em Jerusalém? Você nem é daqui. O que é que você conhece aqui da cidade? E de fato, Miqueias não era dali. Até hoje, irmãos, eu consulto e eu pergunto. E eu lembro, antes do presbítero Solano Portela mudar-se definitivamente para o Canadá, várias vezes lá no Mackenzie, eu chamava ele depois do almoço, no período do cafezinho, falando: Solano, me conta essa história inteirinha, do começo ao fim. Eu sei pedaços, mas quando eu cheguei na IPSA já tinha acontecido. Então tem histórias que eu preciso conhecer. Então, é importante que você treine o seu ouvido. Você ouviu alguma coisa, ouça de outras pessoas. Ouça de mais pessoas, ouça de pessoas maduras, mas você precisa saber se aquilo que você ouve, aquilo que é dito a seu respeito ou dito a você como conselho, de fato irá acontecer. Segunda coisa que o texto nos fala, além de sondar se o Espírito de Deus está irritado conosco, é que a gente deve certificar-se de que a sua conduta atual não esteja suscitando a ira do Senhor. Esse é um outro aspecto que você pode facilmente identificar. Veja, nos versículos de 7 a 9, parece haver um relato, né, de o povo vivendo, fazendo coisas que claramente mostram que eles eram, sim, objetos da ira de Deus. Vocês viram aí, a partir do da segunda metade do versículo 7, Deus responde à pergunta desses profetas, né, falsos, dizendo: olha, de fato, as minhas palavras fazem o bem, mas ao que anda retamente. Mas aí ele começa dizendo: mas há pouco o meu povo se levantou como um inimigo, e além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Essa linguagem aqui, de pessoas que parecem estar causando problema para quem está em paz, isso aí, não sei se vocês se lembram, no versículo 2 do mesmo capítulo 2 de Miqueias, é aquilo que foi mostrado, que as pessoas que imaginam o mal, a iniquidade desde o leito,
e durante o dia elas concretizam o que elas falam. Veja aí no versículo 2, do capítulo 2, é dito que essas pessoas cobiçam campos, se apossam deles e cobiçam casas e as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então é esse tipo de pessoas que estão falando a Miqueias de que não irá acontecer aquilo que ele está dizendo. Assim, ao contrário do que eles pensam, e ao contrário do que eles se acostumaram a ouvir, Deus estava sim irado com eles. Deus estava preparando um mal, a desgraça chamada aqui, é a tragédia que viria em forma de cativeiro, que viria em forma de, para muitos deles aí, em forma de morte também, de muitos filhos, de muitos parentes, e o discurso que eles acostumaram a ouvir, o povo de Jerusalém acostumou a ouvir, é de que Deus é um Deus que traz o bem. Vocês viram aí, no versículo 7, Deus fala assim, as minhas palavras fazem o bem, mas é para quem anda retamente. Não é para todos. E é fácil, irmãos, nós associarmos as palavras de Deus com o bem. Pessoas treinadas a ouvir falsidade como se fosse verdade, não conseguem imaginar um Deus que tenha palavras que causem o mal. Um Deus que vale a pena servir e adorar, é um Deus que fala coisas para o nosso bem. Entretanto, a resposta de Deus é sim, mas é para quem anda retamente. Há duas evidências, pelo menos nesse texto, que mostra que Deus está de fato irado com eles. Veja aí no versículo 10. Primeira coisa, Deus está dizendo que eles serão expulsos do descanso de Deus. Versículo 10, ele diz, olha, levantem-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Então, essa é a primeira atitude que a gente observa, e pessoas que se tornaram inimigas de Deus, ou seja, pessoas que escolheram viver de modo como se Deus não existisse, elas não podem contar com a proteção de Deus e com o convívio no descanso do Senhor. Não é que elas precisam pensar nisso e depois tomar uma decisão na vida. Não, Deus está dizendo que Ele as expulsará da presença dEle. Quem não tem, quem não busca, quem vive como se Deus não existisse, não deveria contar com o descanso do Senhor. E olha, irmãos, eu observo e eu ouço relatos de várias pessoas, às vezes pedem, puxa vida, Deus podia dar uma trégua, é uma desgraça atrás da outra. E às vezes você percebe que é mesmo. Quem não anda, quem vive como se Deus não existisse, não deveria contar, não deveria esperar uma vida proporcionada com o descanso de Deus. Isso é para quem teme a Deus, é para quem vive com Deus, é para quem anda com Deus. Segundo lugar, ainda como prova de que Deus de fato estava irado com eles, aí no versículo 10 ainda, na segunda parte, é dito que eles vão ser expulsos por causa da impureza, que traz destruição e destruição enorme. Essa é uma segunda razão que o texto apresenta. São pessoas que vivem de maneira impura, vivem de maneira totalmente alheias à vontade de Deus. E olha, você quer ter certeza de que a desgraça não cairá sobre você? Certifique-se de que as suas obras atuais não estão causando a ira de Deus. Infelizmente, nós pastores e líderes não podemos saber exatamente tudo o que vocês fazem durante o total da vida de vocês. Tem muita coisa que foge à nossa percepção, que foge à nossa compreensão. Mas uma coisa eu digo, irmãos, em muitas situações nós conversamos com pessoas e chega um ponto que você percebe alguma coisa está acontecendo,
Alguma coisa está acontecendo para que essa pessoa viva da maneira como ela vive, para que a pessoa passe pelas coisas que ela está passando. Então, tem alguma coisa acontecendo. Nós não somos obrigados, como eu disse, a saber, nós não somos obrigados a ter uma mente que adivinha o que as pessoas fazem, mas quem já viveu um pouco sabe que algumas coisas são meio que automáticas e você observa, é uma questão de tempo, alguma coisa a pessoa tem feito, alguma caminhada de impureza, alguma caminhada que mostra que aquilo que você faz não está agradando a Deus e certamente está culminando na ira dele. Há situações em que precisaremos contar com um olhar externo. E era exatamente isso que Miqueias fazia. Ele não era alguém de dentro de Jerusalém. Ele podia falar isso. Sabe, irmãos, não é fácil realmente você perceber o quanto você desagrada a Deus em coisas ordinárias. Deixe-me dar um exemplo. Antes de eu sair do Brasil e ficar quase 8 anos fora, eu tinha um hábito, nós já era casados, eu e a Renata, e à noite, depois de um longo dia de serviço, eu lembro que a gente gostava muito de ir jantar, ligava a televisão para ver alguma coisa que prestasse, e nós gostávamos muito de ver aquele programa Jô Soares Meia-Noite. Dos piores, esse era o que, às vezes a gente assistia, tinha alguma entrevista interessante, tinha alguma pessoa ali que falava alguma coisa, e nós não estávamos querendo aprender nada, a gente queria só descansar a mente depois de um longo dia de trabalho. Novela, nem pensar. Então, o que a gente pode ver na televisão? Não sei se você já teve essa terrível decisão, você liga a televisão, não passa nada que presta. E aí você fica pensando, o que eu posso ver aqui que não vai me causar mais indignação? E eu lembro que a gente assistia e gostava. Mas no modo de ver, aquele tipo de entrevista era uma entrevista que geralmente celebrava a promiscuidade, falando de maneira engraçada. Era um programa que tecia comentários que não tinha nada a ver com a perspectiva cristã e às vezes muito pelo contrário, mas era envolvido com entretenimento, era envolvido com às vezes uma música, era envolvido com pessoas famosas, mas o que eu percebi é que aquilo, em alguma medida, me dava um nível de prazer, gastava um tempo ali vendo aquilo. Saí do Brasil, passei 8 anos sem ver Jô Soares Meia-Noite. Quando eu voltei, eu lembro disso, lembro de ter comentado com a minha esposa o impacto de voltar a assistir uma coisa que eu já não assistia há tanto tempo. E aí eu percebi quanto tempo da minha vida eu gastei deixando, esse é o ponto, meus irmãos, deixando a minha mente se acostumar com uma linguagem que não me ajudava a ver com clareza aquilo que agradava e aquilo que não agradava a Deus. Talvez você não perceba o modo como aquilo que você ouve, o conteúdo daquilo que você ouve, como isso pode às vezes causar em nós a relativização daquilo que nós vemos e o modo como nós julgamos as coisas. Miqueias foi alguém que veio de fora para falar para o povo de Jerusalém: olha, vocês estão confiando em algo que não vai acontecer. Vocês precisam se alertar disso. Em terceiro e último lugar, como saber se a desgraça não cairá sobre nós? Certifique-se de ser contado entre os remanescentes do povo de Deus. Interessante que o texto parece mudar completamente o assunto e começa a falar
de alguém que, mesmo estando em Jerusalém, mesmo enfrentando o período de desgraça que viria, eles serão poupados. E diz aí nos versículos 12 em diante, que o Senhor ajuntaria todos eles. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Todos quem? Diz o texto, certamente congregarei o remanescente de Israel, e eu os porei todos juntos como ovelhas no aprisco, como um rebanho no meio de sua pastagem, e farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Então, a terceira maneira de ter certeza de que a desgraça não cairá sobre você é certificando-se de que você vive de maneira digna de ser um remanescente. O que é um remanescente? O remanescente é uma parte bem pequena de um grande rebanho que confiou, que viveu de maneira digna daquilo que Deus espera deles. A ideia de um remanescente, para vocês terem uma noção, quando Isaías fala no capítulo 6, e é dito que ele pregaria para uma nação que não ouviria, seria como se ele estivesse pregando para endurecer o coração deles. E no final do capítulo 6 de Isaías, ele pergunta, até quando, Senhor? E Deus responde a ele, até que sobre, se sobrar 10% da população de Jerusalém, eu ainda voltarei para castigar um pouco mais. Porque ele queria salvar o remanescente. Então, remanescente é uma ideia que mostra que poucos dentre uma grande quantidade de povo seria poupado. E nesse texto nós vemos que o remanescente, ele é poupado, sim, e é por duas coisas importantes. Veja aí na sua Bíblia o que é dito que será feito com os remanescentes. Primeira coisa, é dito que eles serão congregados. Diz o versículo 12, certamente congregarei o remanescente de Israel. Eles serão congregados como rebanho, e eles serão congregados para serem alimentados pelo Senhor. Então é isso que acontece com o remanescente. Segunda coisa que o texto fala sobre esses remanescentes, a partir do versículo 13, é que eles serão guiados. Eles serão guiados em um novo caminho. Versículo 13 diz que diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Então, o remanescente é um povo que pode contar com a condição de ser reunido por Deus e pode contar também com o privilégio de ser guiado por Deus. Esse ato de guiar, diz o texto, envolve trilhar caminhos novos, envolve um trajeto que eles ainda não percorreram antes, e envolve também caminhar, diz o texto, com Deus indo à frente deles, com o rei indo adiante deles, abrindo os caminhos. Tudo isso são privilégios, irmãos, que quem não anda com Deus não tem. Talvez você não tenha tido a necessidade e a importância de ter alguém que faça isso por você. Mas quando nós nos encontramos em situações difíceis na vida, onde é muito difícil você encontrar uma alternativa do que fazer, com quem se aconselhar, ou que tipo de ajuda encontrar, aí é importante nós termos alguém que seja capaz de nos buscar, alguém que seja capaz de nos encontrar onde nós estivermos. Não importa onde nós nos metemos com as coisas que nós fizemos, tem pessoas, e no caso aqui Deus, Ele vai e irá encontrar o seu remanescente. Não importa, irmãos, o quanto você afundar em sua vida espiritual, na sua vida pessoal, Deus encontra o seu remanescente. Deus encontra aqueles que são seus.
Há muitos anos atrás, eu ainda era jovem, né, nos meus 16 anos, eu gostava muito de assistir filmes e morava no interior, cidade que não tinha nada, absolutamente nada. E talvez os jovens aqui, ninguém vai se lembrar desse filme, e também não recomendo. Mas eu lembro disso como se fosse hoje, era o lançamento de Lagoa Azul. 1981. E a atriz principal era Brooke Shields, ainda moça. E é um filme realmente que não vale a pena, um filme muito indecente. Não recomendo, já vou dizendo. Mas eu queria assistir esse filme por todos os custos e não consegui os meios, então eu tinha que sair de onde eu estava e caminhar uns 9 quilômetros para a cidade próxima. E eu consegui um amigo que me ajudou a pecar, pegamos uma bicicleta e colocamos na rodovia e fomos para outra cidade para assistir um filme desse. Eu tinha 16 anos. Caminhamos, chegamos lá, fomos assistir o filme, assistimos o filme e logo que acabou, o meu companheiro de viagem estava comigo, já envolveu-se com bebedeiras e foi para um baile, e eu estava com ele, não tinha como voltar sozinho para casa. Eu me vi numa situação que eu não tinha antecipado. Agora eu estou sozinho, estou no meio de uma situação que eu não tenho controle, e cada vez mais o meu companheiro bebendo, enchendo a cara e fazendo tantas coisas, ele não vai jamais ficar em pé numa bicicleta. Hoje, pelo menos, não. E quando já era pelo menos já umas 2, 3 horas da manhã, estava eu sentado, o meu companheiro já capotando, fazendo várias coisas deploráveis ali naquela festa. E eu me lembro que meu pai não sabia onde eu estava. E eu não havia falado para ele. Mas eu lembro como se fosse hoje, eu sentado num canto da festa e eu vi chegando a caminhonete do meu pai e ele parou e ele veio ao meu encontro. Meu pai é alguém limitado, mas eu vou dizer para vocês, irmãos, Deus consegue encontrar você onde você estiver. Não importa onde você se meteu. Se você é um remanescente, se você é alguém por quem Cristo morreu, Deus vai te encontrar, Deus vai congregar você de volta, Deus vai guiar você novamente. Se você tem filhos que hoje não estão aqui porque estão em outros lugares, creia nisso, irmãos, Deus levanta homens e mulheres para congregar novamente os nossos filhos, talvez não em nossa vista, mas levá-los para novamente próximos de Deus. Deus nos acha, Deus nos encontra. Deus tem um rastreador infalível para congregar novamente aqueles que são os seus remanescentes. E é por causa deles, diz o texto, que ele virá e ele andará diante deles, diz o versículo 13, fará com que eles entrem e saiam de Jerusalém, mas sempre o Senhor indo adiante deles. Essa é uma boa maneira de você saber se a desgraça não cairá sobre você, sendo alguém que é um remanescente. E como é que eu sei, pastor, que eu sou ou não um remanescente? Lendo a Bíblia, conhecendo o Deus revelado na Bíblia, fazendo aquilo que Ele nos ordena. É assim que você sabe. Não espere que você, vivendo do jeito que você quer, irá contar com essa proteção, irá contar com esse rastreamento infalível que Deus tem sobre a nossa vida. Deus pode achar qualquer pessoa, os que são remanescentes ou não, mas a promessa de que Ele vai congregar novamente é só para os remanescentes. Conclusão.
3 coisas que eu queria deixar para que vocês pensassem hoje. Primeiro, não há descanso para os que se afastam de Deus. Mais especificamente, não há descanso em Deus para aqueles que escolhem se contentar com a falsidade. Não há descanso. É uma vida difícil, irmãos, você viver envolvido com mentiras, uma vida que você já acostumou a ouvir conselhos de pessoas que você já nem está mais preocupado se falam ou não a verdade. Mas não há descanso para esse tipo de pessoa. Que Deus ajude que você não seja uma pessoa assim. A nossa vida só passa uma vez e ela não se repete. Então não vale a pena você arriscar e viver a vida do jeito que você quer. Você não terá descanso. Segunda coisa, os olhos de Deus sempre enxergarão o remanescente. E no dia da aflição, para tratá-lo de forma diferenciada. A promessa cobre somente o remanescente. Então, procure ser uma pessoa que ande em conformidade com a palavra de Deus e conte com isso. Talvez não diante dos seus olhos, mas Deus faz maravilhas, Deus faz coisas insondáveis. Em terceiro e último lugar, o povo de Deus, aqueles que esperam em Deus e andam com Ele, precisam estar dispostos e abertos para trilhar um novo caminho. Vocês viram no texto que é dito que o remanescente irá trilhar um novo caminho? Às vezes a desgraça que o Senhor está trazendo sobre a nossa vida é uma oportunidade para nós experimentarmos novos caminhos. E com o tempo, nós veremos que não é, na verdade, uma desgraça tão grande. Na verdade, é uma experiência que nos ajudará a abandonar aquilo que nós, de outra sorte, jamais abandonaríamos. Irmãos, Miqueias foi alguém que teve que falar e teve a dura missão de confrontar um povo bastante acomodado com o modo e as pessoas com quem eles se aconselhavam. Essas pessoas que te aconselham, essas pessoas que são aquelas que geralmente você faz a pergunta sobre a sua vida, não têm te ajudado e você tem visto que a sua vida está indo cada vez mais de mal a pior. Mude de conselheiro, mude de pessoas, acrescente mais pessoas para opinar sobre a sua vida, porque ela é preciosa demais para você se tornar objeto da adivinhação dos outros. Deus é um Deus que quer nos congregar com Ele para nos mostrar novos caminhos, mas aqueles que são os remanescentes, eu garanto e eu digo com base na Escritura, o Senhor irá estar sempre olhando para você, Ele irá te congregar para andar com Ele. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque a Tua graça sempre nos encontra, mesmo nos tornando alheios à Tua palavra e à Tua vontade. O Senhor nos encontra, ó Deus, o Senhor nos busca, o Senhor nos tira do lamaçal que nos metemos constantemente. E, ó Deus, pedimos mais uma vez que o Senhor nos ajude a sair da desgraça que nos metemos. Pedimos, Senhor, que o Senhor ajude filhos que, por não ouvirem mais os seus pais, acabaram se metendo em grandes desgraças. Ó Deus, tenha misericórdia, não de nós pais, mas deles mesmos, ó Deus. Porque o caminho que eles escolhem pode trazer grande prejuízo para a vida deles. Ó Deus, tenha misericórdia. Especialmente dos filhos que não estão mais aqui entre nós, guarde-os em teus caminhos. Guarde-os, ó Deus, juntos de ti.
Guarde, ó Deus, cônjuges que tomam decisões de simplesmente ignorar a tua palavra naquilo que fazem, naquilo que falam e naquilo que comentam. Ó Deus, tenha misericórdia. E pedimos que o Senhor nos ajude a viver de maneira como remanescentes, que podem contar com o descanso e podem contar, ó Deus, com o monitoramento, certo de que o Senhor nos achará sempre. E temos essa certeza por causa do sangue precioso de Cristo, nosso Senhor. Amém.